Oi gente, tudo bem? Primeiro eu queria pedir desculpas pela minha voz, que está um pouco rouca, eu acordei com um pouco de dor de garganta. Mas é isso aí, né? Não tô aqui pra falar disso. O vídeo de hoje é sobre decoração de cadernos e hoje eu vim ensinar pra vocês como fazer uma margem bonitinha para aquelas suas folhas brancas sem graça. Eu fiz um vídeo ensinando títulos bonitinhos e vocês gostaram bastante, então eu decidi trazer um vídeo mais ou menos nesse estilo. Dessa vez eu ensinei a fazer as margens. Se vocês quiserem, eu posso trazer de datas, mas aí vocês deixam aí nos comentários. E caso vocês não tenham visto meu outro vídeo de títulos, eu vou deixar ele aqui em cima nos cards pra vocês verem. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esqueçam de deixar um like e de já comentar aqui embaixo qual o próximo vídeo nesse tema que vocês querem ver. Mas é isso aí, gente. Chega de papo e vamos pro vídeo. Eu vou começar com a minha margem favorita, que foi essa daí de lua. Então eu comecei fazendo esboço, eu vou fazer igualzinho em todas as margens que eu mostrar pra vocês. Eu vou começar fazendo o esboço, depois eu vou pintar e finalizar com a caneta. Mas enfim, eu fiz primeiro essa linha aí em cima e depois eu comecei a fazer a lua. Então eu fiz quase um círculo inteiro fechado e depois fiz um outro dentro, pra fazer essa meia lua. Depois eu comecei a fazer as estrelinhas em volta. Eu fiz esse tipo de estrelinha aí, que eu acho que fica mais bonitinho e é mais fácil do que a outra também, eu acho. E também eu fiz tipo umas bolinhas também, pra fazer tipo umas estrelinhas bem pequenininhas. Depois do espaço que ficou em branco, né, porque eu fiz isso no canto, eu coloquei a data. Eu coloquei de exemplo a data, o dia que eu estava gravando esse vídeo. Só de exemplo pra vocês, mas daí vocês colocam a data que vocês estiverem fazendo isso. Ou, sei lá, escreve alguma coisa, o título do texto que você vai escrever. Enfim, eu coloquei a data e, tipo, como separação do dia, do mês e do ano, eu coloquei uma estrelinha. Aí embaixo, eu fiz esse planetinha aí, né, Saturno. E depois eu fiz uma linha assim de cada lado pra fazer um detalhezinho fofinho embaixo. Depois eu usei uma canetinha amarela da Crayola. Não sei se estou falando certo, mas enfim, você usa canetinha amarela ou lápis de cor que você quiser. E daí eu comecei pintando as estrelinhas. E depois eu pintei a lua e depois o planetinha. E depois, para finalizar, eu usei uma caneta preta da Stabilo, que ela é 04. E eu usei ela pra contornar a linha que eu fiz em cima, e a lua e a data, os escritos, né, a data. E embaixo as linhas e o Saturno. Pra controlar, gente, pra contornar as estrelinhas, eu usei uma caneta da Staedtler bem fininha, que é a 005. Pra ficar mais delicado e tal, mas se você quiser não precisa, pode contornar tudo com a caneta que você quiser, pode contornar tudo com uma bic, enfim, usa o que você tiver em casa. Mas é isso, depois eu só apaguei as linhas de lápis que ficaram aparecendo e é isso aí, tá pronto. Então agora eu vou fazer o de cacto, que é um dos meus favoritos também. Então eu comecei fazendo o cacto que fica dentro do vasinho, então eu comecei fazendo o vaso. Eu fiz esse retângulo, aí depois eu fiz duas linhas e liguei uma na outra pra fazer o vaso. E depois pra fazer o cacto também foi muito simples, eu só fiz um morrinho um pouquinho maior e um outro um pouquinho menor. E depois eu fiz tipo uma florzinha em cima do morrinho menor, que são tipo 3 pétalas. E depois eu fiz uns risquinhos dentro do cacto, pra ficar com mais cara de cacto. E depois fiz uns risquinhos assim no vaso, só pra adicionar um detalhe. Depois do lado eu escrevi título, que foi um dos títulos que eu ensinei a fazer no meu outro vídeo. Então eu não mostrei muito bem, mas aí você pode ver isso no meu outro vídeo. Depois eu comecei a fazer o outro cacto, que tem mais cara desses cactos que a gente vê tipo nos desenhos assim. Então, eu fiz um morrinho, depois eu fiz um outro meio tortinho, um de cada lado assim.
E depois eu fiz outra florzinha em cima e os espinhos eu fiz tipo asteriscos. Assim, eu não tô sabendo explicar muito bem como eu fiz, mas no vídeo eu acho que tá dando pra ver aí direitinho como que eu fiz. Depois eu só pintei tudo com canetinha, então eu pintei o vasinho de marrom, depois os cactos de verde, depois as florzinhas, um eu pintei de laranja e o outro de vermelho. E depois, pra finalizar, eu só contornei tudinho com a minha caneta da Stabilo. A única coisa que eu fiz de diferente foi que os espinhos do segundo cacto, do cacto de baixo, eu fiz com a minha caneta fininha da Staedtler, mas foi só isso de diferente. E daí, foi isso. Esse foi provavelmente o mais simples, mas eu achei que ficou bem fofo no final. Eu comecei fazendo algumas linhas assim bem aleatórias na parte de cima da folha. E eu tentei deixar que ficasse um espaço, um pequeno espaço do lado direito e do lado esquerdo, como vocês estão vendo aí no vídeo. Aí de um lado eu coloquei a data do dia que eu tava gravando o vídeo, só que eu errei, eu coloquei que a gente tava em outubro. Mas tudo bem, né, gente? Foi só pra usar de exemplo. E do outro lado eu escrevi título, aí você pode escrever o que você quiser. Aí depois eu comecei fazendo algumas bolinhas e puxando alguns fiozinhos e colocando uma estrelinha embaixo. E foi basicamente isso, eu fiz tipo tudo de uma maneira aleatória, as linhas, as estrelinhas, as bolinhas, enfim. Aí depois, só pra finalizar tudo, eu passei a minha Stabilo em tudo e depois apaguei as linhas. E conforme eu vou passando a Stabilo, vocês vão ver que eu tive uma pequena dificuldade em contornar em cima de onde já tava o lápis, mas tudo bem. O lápis que eu fiz era só pra servir de base mesmo. É que eu fui melhorando alguns traços, deixando mais retinho. Mas enfim, é isso aí que vocês estão vendo. E foi isso. Esse próximo foi um dos meus favoritos, que tem um estilinho assim meio náutico. Então eu comecei desenhando uma boia e daí eu comecei fazendo um círculo maior e um menorzinho dentro. Depois eu fiz algumas linhas dentro da boia para fazer um detalhe assim, para poder deixar ela com duas cores. E depois eu desenhei atrás as ondas do mar, né? Obviamente. Embaixo depois eu também coloquei as ondas e coloquei um barquinho de papel. E nos espaços, né, nas partes em branco, que ficou na parte de cima, eu escrevi título e coloquei as datas. Depois, assim como os outros, eu pintei de canetinha. E as ondas, na verdade, eu só contornei com a canetinha azul. E a boia eu fiz uma parte vermelha e a outra eu deixei em branco mesmo. E embaixo eu só contornei as ondas também. E depois eu contornei tudo com a caneta Stabilo, exceto as ondas. As ondas eu deixei só com a canetinha azul. Essa margem também foi bem simples, na verdade. Eu comecei fazendo 3 florzinhas no cantinho da folha. Então eu fiz uma maior e 2 pequenininhas ao lado. Depois eu fiz tipo essa moldura. Ai, gente, eu não sei bem o que eu fiz do lado, não. Mas eu fiz esse desenho aí e escrevi título no meio. Mas como eu já disse antes, aí você escreve o que você quiser. Você pode pôr a data, enfim, você que sabe. E depois eu fiz uma florzinha pequenininha embaixo, né, no finalzinho da folha, só pra dar um detalhe a mais. Aí depois eu não pintei as flores. A única coisa que eu pintei foi o miolinho das flores de amarelo. E depois eu contornei tudinho. Eu contornei as flores com aquela caneta mais fininha que eu tinha falado pra vocês, da Staedtler. E o resto eu usei a minha Stabilo.
Agora, pra fazer esse daí, eu comecei fazendo esse desenho, que é tipo uma coxinha invertida. Aí depois eu fiz os olhos do ET e o nariz. Aí em volta eu fui fazendo as mesmas estrelinhas que eu fiz da primeira margem que eu mostrei pra vocês. E depois do outro lado eu fiz um Saturno e de novo as estrelinhas em volta. Depois eu fui colorir, e daí eu colori o Saturno de amarelo, assim como as estrelinhas. O ET eu pintei de verde e os olhos e o nariz de preto. E depois, para finalizar, eu contornei o Saturno e o ET com a minha Stabilo e as estrelinhas com a Staedtler. Então, para fazer essa margem, eu comecei fazendo 2 círculos, um de cada lado da parte de cima da folha. E no meio desses círculos eu desenhei um coração. Aí eu usei o coração para colocar a data dentro. E eu separei o dia, do mês e do ano com um coraçãozinho pequenininho. Depois eu fiz, em um dos círculos eu fiz o símbolo da paz. E o outro eu fiz um yin yang, que é muito simples, é só você fazer 2 bolinhas e depois fazer tipo um S, no meio das duas assim. E depois o que eu fiz foi que eu fiz alguns coraçõezinhos pequenininhos em volta assim, só pra complementar. E depois embaixo, no finalzinho da folha, pra adicionar mais um detalhe, eu coloquei um coraçãozinho um pouquinho maior e um pequenininho, um de cada lado. Aí depois eu fui pintar, então eu pintei os coraçõezinhos todos de vermelho, pintei o yin e yang, né, uma parte de preto, e depois eu contornei o resto de preto, o símbolo da paz, contornei o coração, com a canetinha mais grossa e com a mais fininha da Stabilo eu contornei a data, e depois com a outra bem fininha eu contornei os coraçõezinhos. E foi esse o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like aí pra eu saber e comentar se vocês querem mais vídeos desse tipo. Então, é isso e a gente se vê no próximo vídeo.